Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, glórias a Deus, do versículo 1 ao 11. Livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E então respondeu Jesus e disse-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que chegaram-se os anjos e o serviram. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor, aonde nos mostra a tentação de Jesus no deserto. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Mas o próprio Jesus, ele argumentou com os seus discípulos dizendo assim, que casca de demônio só sai com jejum e oração. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, você tem que acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui está a história de Jesus sendo tentado no deserto, e isso está escrito aqui para te mostrar e me mostrar que assim como Jesus venceu, você vai vencer, eu vou vencer, nós venceremos. Escuta uma coisa, meu irmão, o segredo da vitória está aqui, ó, na palavra de Deus. Por isso que na tentação de Jesus, os 40 dias que Jesus esteve ali no deserto, e vamos começar assim na palavra do Senhor. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu-lhe e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui a primeira resposta que Jesus deu a Satanás no deserto: nem só de pão viverá o homem, a criança, o ancião, as mulheres e todos aqueles que vivem nessa vida, mas de toda a palavra de Deus. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida é perecível, mas a palavra de Deus, e quem está na palavra de Deus, permanece para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, assim como Jesus venceu Satanás, você vai vencer também. Eu não sei qual é o teu deserto e o que você tem atravessado, eu só sei de uma coisa, que Ele vai te dar condição e palavra para você vencer toda a obra de Satanás. A Bíblia diz que o diabo, ele é oportunista. Quando ele percebeu que após 40 dias e 40 noites do deserto, Jesus jejuando e orando teve fome, ele chega sutilmente até Jesus e disse: Jesus, está escrito, faça que essas pedras se transformem em pão. Meus irmãos, da onde foi que Satanás tirou, está escrito? Eu vou te dar aqui agora, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O diabo foi lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Olha, Jesus, está escrito, faça que essas pedras se transformem em pão. E o próprio Jesus, meus irmãos, também deu-lhe uma palavra em cima de Satanás, ainda em Deuteronômio
Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Eu sei que está escrito, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, a criança e o ancião e as mulheres, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo. Essa é a palavra da verdade, a palavra viva e eficaz. Meus irmãos, devemos confiar, devemos acreditar, devemos crer e seguir o que está escrito, porque essa palavra, ela se cumpre. Imagine só, meus irmãos, aí eu aprendo uma coisa, aqui na tentação de Jesus, o diabo veio com a palavra, às vezes aquele homem sem direção vem com a palavra distorcida, mas uma coisa eu tenho para te ensinar, há mais de 20 anos servindo a Jesus, eu aprendi que só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem mais o Espírito Santo vive de suposições, vive de para quê, por o quê, só vive questionando, mas não aceita mais aquilo que está escrito, vive no modismo do mundo. Eles fizeram, deu certo, a gente vai fazer também, mas eles estão fora da palavra. Tudo aquilo que está fora da palavra, o final é inferno. Por isso que Jesus, na tentação dos 40 dias, quando o diabo veio, está escrito, Jesus também falou, está escrito. O diabo falou, está escrito, Jesus também falou, está escrito. O que que Jesus quer nos ensinar, irmãos e irmãs? Sabe o que é? É isso aqui, ó. Que você jamais deve sair da palavra de Deus. Se você está saindo, meus irmãos e minhas irmãs, da palavra de Deus, você está desviado. Você tem que aceitar Jesus de novo. Você tem que voltar a ser uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que muitos começaram no Espírito e estão terminando na carne. Na carne. Na carne. Você não deve terminar na carne. Você deve começar no Espírito, continuar no Espírito, andar em Espírito e terminar o teu tempo de vida nessa vida em Espírito. Meu Deus. Meu Deus, como eu sinto a presença do teu Espírito aqui, Senhor. Eu me rendo a teu Espírito neste lugar, meu Pai. Glórias a Deus. Vamos continuar. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. E então o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor vosso Deus. Meus irmãos, mais uma vez, o diabo vem até Jesus, dizendo: está escrito. O inimigo de nossas almas, que é Satanás, dando uma de pregador, querendo ensinar a palavra da vida, que é o próprio Jesus, conforme diz no livro de João, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade, porque ele sendo a palavra viva, porque três testificam nesse céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, os três concordam num. Mas, irmão, da onde que o diabo tirou de novo está escrito? Eu vou te mostrar. Só os crentes Bíblia, os crentes que ainda estão na palavra, vão entender o que eu estou falando. Mas os que já estão desviados, já estão se conformando com esse mundo. Porque a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas antes o transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Vamos lá então, meus irmãos, vamos lá. Aonde foi que o Satanás tirou pela segunda vez a passagem bíblica? Salmos 91, do versículo 11 ao 12. Na primeira tentativa, o diabo foi lá em Deuteronômio e disse para Jesus assim: está escrito, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu dizendo: eu sei que está escrito, porque também as escrituras diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, do Novo, do Antigo ao Novo Testamento. Viva a palavra de Deus, não viva a vida dos outros, não viva o modismo deste mundo, nem dessas igrejas que se apartaram da palavra do Senhor. Aí vem novamente o Satanás, no sapatinho de lã, do jeito que ele faz, para não deixar Jesus perceber. E vem ele dizendo: Jesus, está escrito, Jesus. Olha, eu conheço a Bíblia, Jesus. Está escrito, lança-te daqui lá embaixo, Jesus, porque Deus, olha o próprio diabo falando em nome de Deus, hein? Porque Deus dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão a tua mão, para que nunca tropece uma pedra, e ele há de te livrar de qualquer mal, Jesus. Aí Jesus, até tu, né, Satanás, quer dar uma de pregador, até tu quer mostrar o que está escrito, né? Eu já falei para os meus anjos do céu que eles não vão pregar, porque isso aí é com os homens e com as mulheres, pregando a palavra do Senhor. Agora vens tu, Satanás, quer andar de pregador, mas uma coisa eu tenho para te dizer, sim, Satanás, porque está escrito aqui, Jesus falando, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E tem mais, Satanás, só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. O diabo ficou meio tonto, o diabo ficou meio aéreo, o diabo sabia que pelo caminho da palavra não dava mais. Então o Satanás pensou: só tem um jeito, eu vou apelar. Aí o Satanás começou a apelar. Como assim, irmão? Pela palavra não deu. Ele foi no Deuteronômio, caiu por terra. Ele usou o livro de Salmos, caiu também, porque só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá. Aí o diabo começou a apelar. Ele começou a jogar baixo. Vamos então ver o que foi que o Satanás fez. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Agora aqui eu pego um ensinamento bonito. O diabo, querendo ou não querendo, o nosso Deus também é Deus de Satanás. O diabo, querendo ou não querendo, o nosso Deus também é Deus dele. Para fazer qualquer coisa, para Satanás fazer qualquer coisa, ele tem que pedir permissão ao Altíssimo. Por isso que o Altíssimo falou assim: e aí, Satã? Está passeando pela terra, né? Isso está no livro de Jó. Está passeando pela terra, né, Satã? Tu não tem o que fazer no inferno, não? Aí o próprio Satanás, eu acredito assim, lá no inferno é uma gritaria, um sofrimento não dá. É melhor passear por aí. Aí o Deus que fez o céu e a terra começou a testemunhar de Jó. Observaste tu, meu servo Jó? E ele diz: observei. Mas o que você quer dizer, criador de Jó? Ele é um homem íntegro, fiel e que se desvia do mal que é tu, Satanás. Aí o Satanás falou: lógico, você enriquece ele com muitos bens, deixa eu tocar nele para você ver como é que ele negará. E Deus permitiu Satanás tentar a Jó, e Jó venceu a Satanás. E Deus permitiu Satanás tentar a Jesus, e Jesus venceu ao Satanás. E Deus tem permitido o Satanás nos tentar, nos tentar, e nós vamos vencer, e estamos vencendo pelo nome e o sangue de Jesus, porque estamos com Jesus, Ele está conosco, e por isso somos mais do que vencedores. E após vencer, vai acontecer conosco igual aconteceu com Jesus. O último versículo: e então o diabo os deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. O diabo os deixou. Oh, que maravilha divina! Por isso que eu amo a palavra do Senhor, meus irmãos. É isso aqui, ó. Você tem que procurar observar isso aqui. Eu vou chegar pertinho para você ver, ó.
A palavra de Deus que brilha sobre nós, a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que o Satanás não aguenta, a palavra de Deus que faz a carne sossegar, a palavra de Deus que nos restaura, a palavra de Deus que nos liberta, a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus, como está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus do céu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de hoje, irmão. Neste dia de hoje, neste monte de oração, neste propósito, a pregação da palavra de Deus. Por isso, medite a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Jesus venceu, você vai vencer e nós venceremos, porque pelo sangue e o nome de Jesus somos mais do que vencedores. Por isso, o conselho que eu te dou é: procure uma igreja mais próxima da sua casa, ali você congregue, permaneça ali e deixa Deus fazer a obra em vossas vidas. E peça para o Espírito Santo te guiar. E procure obedecer isso aqui, o que está escrito. Procure obedecer a palavra de Deus. Se vierem em nome de Deus, estando na palavra de Deus, aceite. Agora, se não tiver na palavra do Senhor, conforme está escrito, seja anátema. Meus irmãos e minhas irmãs, se não for conforme está escrito na Bíblia, nunca herdareis o reino dos céus. Eis aí a palavra do Senhor. Acabamos de pregar a mensagem da palavra de Deus, que Jesus no deserto venceu, e você vai vencer também, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Fique na paz de Jesus, meu irmão, e deixa Deus fazer a obra em vossas vidas.